Imagine caminhar pelas ruas de uma cidade onde as paredes falam. Em Pompeia, antes do Vesúvio silenciar tudo com suas cinzas no ano 79, a vida pulsava de uma forma surpreendentemente parecida com a nossa. Não estamos falando de grandes monumentos, mas dos pensamentos registrados no calor do momento. Os grafites de Pompeia são cápsulas do tempo que preservaram o latim vulgar, as piadas, as declarações de amor e até as discussões banais. Diferente das estátuas frias, essas inscrições mostram o lado humano, imperfeito e vibrante de um povo que não sabia que seu mundo estava prestes a acabar. Essas marcas nas paredes funcionavam como as redes sociais da época. Havia de tudo, desde propaganda política fervorosa até fofocas picantes sobre quem estava saindo com quem. Era o Twitter da antiguidade gravado em pedra e cal, onde todos queriam deixar sua marca. O amor era um tema recorrente. Saúde a quem ama, morte a quem não sabe amar, dizia uma das inscrições. Encontramos declarações apaixonadas, pedidos de desculpas e até ciúmes registrados para a eternidade. As paredes de Pompeia eram o refúgio dos corações solitários e dos apaixonados. Mas nem tudo era romance. A política era levada muito a sério. Candidatos a magistrados tinham seus nomes pintados em letras grandes, geralmente acompanhados de recomendações de grupos de cidadãos, como "os padeiros apoiam tal candidato". Era o marketing eleitoral em sua forma mais primitiva e direta. A economia também deixava rastros. Em algumas tabernas, os preços do vinho e da comida estavam anotados diretamente na parede. Aqui você bebe por 1 asse, por 2, bebe melhor, por 4, bebe Falerno. Essas notas nos ajudam a entender o custo de vida e os hábitos de consumo dos pompeianos. Os esportes da época, as lutas de gladiadores, geravam uma febre de fã-clubes. Grafites exaltavam os heróis da arena, descrevendo suas vitórias e até o efeito que causavam nas mulheres. "Seladuz, o Trácio, faz as garotas suspirarem", dizia uma parede, revelando que o status de celebridade já existia há 2000 anos. As brigas de vizinhos também eram imortalizadas. Algumas inscrições são insultos diretos, muitas vezes impublicáveis, trocados entre rivais. Era a forma que as pessoas encontravam para extravasar a raiva, expondo os defeitos alheios para quem quisesse ler. O mau humor romano era afiado e criativo. Além das palavras, desenhos rápidos e caricaturas adornavam as casas. De barcos a animais, esses esboços mostram que a necessidade humana de expressar visualmente o cotidiano é universal. Até desenhos infantis foram encontrados em partes baixas das paredes, provando que crianças serão sempre crianças. A religiosidade também se fazia presente de forma informal. Orações rápidas, agradecimentos aos deuses por uma cura ou pedidos de proteção eram comuns. A relação dos pompeianos com o divino era prática e integrada ao espaço público e privado, sem a separação rígida que vemos hoje. Havia também o utilitário puro, listas de compras, registros de dívidas e calendários de dias de mercado foram encontrados. Esses detalhes mundanos são ouro para os historiadores, pois revelam a logística da vida diária e como as pessoas organizavam seu tempo e seus recursos. O que mais fascina os linguistas é o latim da rua. Enquanto Cícero escrevia com perfeição gramatical, o povo de Pompeia cometia erros, usava gírias e abreviações. Isso nos mostra a evolução da língua que daria origem ao português, ao italiano e às outras línguas românicas. Hoje, arqueólogos usam tecnologia de ponta para ler o que o tempo quase apagou. Muitos desses grafites são extremamente frágeis e estão desaparecendo devido à exposição ao ar. O trabalho de documentação é uma corrida contra o tempo para salvar as vozes dessas pessoas comuns. Por que isso importa? Porque nos lembra que, apesar dos milênios e da tecnologia, a essência humana permanece a mesma. Queremos ser ouvidos, queremos amar, queremos reclamar e queremos deixar algum sinal de que passamos por aqui.
Pompeia é o espelho de nossa própria humanidade. Se você pudesse deixar uma mensagem em uma parede para ser lida daqui a 2000 anos, o que escreveria? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever para mais viagens pelo tempo e pela curiosidade humana. Até a próxima descoberta.